Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Luísa, tenho 16 anos e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como foi a minha nota no Enem 2024, em todas as 4 áreas. Caso você não tenha visto, meu último vídeo foi sobre a minha redação do Enem, em que eu atingi 960 pontos, e nesse vídeo eu explico com mais detalhes tudo o que eu fiz para poder alcançar essa nota. Então, caso você queira conferir, é só clicar nos cards e assistir. Nesse vídeo que vai ser mais objetivo, eu busco só esclarecer para vocês como foi a minha nota em cada um dos setores da prova do Enem. Em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar para vocês como foi a minha experiência de prova. Ano passado eu estava no primeiro ano do ensino médio, então foi realmente a primeira vez que eu fiz a prova do Enem, eu nunca tinha feito antes. E eu nunca fiz assim nenhum simulado. O que eu tinha de conhecimento da prova do Enem é porque antes eu tinha, por exemplo, estudado alguma matéria e na hora de fazer uma bateria de questões, entre as questões tinham algumas do Enem. Mas nunca foi um estudo muito aprofundado, específico para o Enem. Mas mesmo assim, não tendo uma experiência muito grande de prova do Enem, pelo que eu fiz das questões, eu não percebi uma mudança muito grande no perfil da prova, menos na área de natureza e exatas. Eu acho que nessas áreas, sim, o Enem está começando a se aprofundar mais, a cobrar questões mais complexas, um pouco mais difíceis, talvez que o candidato vai precisar gastar um tempo maior para poder resolver. E não é nem que seja uma questão que a matéria é muito difícil, que a resolução seja muito complicada, é só porque realmente ele vai demandar muito tempo, um tempo além, para poder resolver essas questões, e aí ele não vai conseguir dar continuidade nas outras, se ele não tiver muito bem treinado, preparado para isso. Bom, sem mais delongas, vamos às minhas notas no Enem. A minha prova de linguagens, códigos e suas tecnologias foi 629,9, quase 630. Essa prova foi a que eu tive o maior número de acertos, porém, a TRI pesou um pouco, porque no cansaço da prova, eu imagino que eu tenha errado questões muito fáceis, que estavam mais para o final da prova, já estava esgotada. Nesse dia eu fiz a redação, então foi um período de prova mais puxado, foi muito longo, são 5 horas e meia de prova. Então acho que por desatenção eu acabei errando algumas questões fáceis, e isso puxou um pouco a minha nota. Eu fiz um total de 33 acertos das 45. Como eu estava um pouco cansada na hora da prova, eu acho que desatenção acabou me fazendo errar algumas questões fáceis. E as questões difíceis que eu tinha resolvido no início da prova, quando eu estava com a memória mais fresca, deve ter dado a impressão de que eu chutei, e aí a minha nota ficou um pouco mais abaixo. No geral, a prova de linguagens ela é composta mais de interpretação de texto. Não tem muito conteúdo assim expresso de gramática, ortografia, sintaxe, raramente tem. E quando tem, são questões assim, até fáceis de se resolver, não muito complexas. E como a interpretação demanda muito do esforço mental que você faz ali na hora, da sua lucidez no momento, acaba que o cansaço ele te atrapalha um pouco a resolver essas questões. No mais, assim, eu acho que a prova não mudou muito, é a que permaneceu mais constante. A minha prova de língua estrangeira foi em inglês. Eu escolhi inglês, acho que a maioria escolhe essa matéria, porque eu já tinha mais afinidade. Dentre as questões de língua estrangeira, eu não errei nenhuma, fechei, e foi o que me ajudou a ter um acerto maior na prova de linguagens. Eu acredito que a prova de língua estrangeira ela é muito importante no sentido de que ela é mais fácil de ser resolvida, e eu acho que a gente tem até que priorizar essas questões para não perder ponto na prova de linguagens. A minha prova de ciências humanas e suas tecnologias foi uma nota um pouquinho maior, eu tirei 656,2. Nessa prova, para mim foi até um resultado bom. Eu tenho certa dificuldade em ciências humanas, principalmente na área de geografia, porque durante o meu período de estudo são matérias que, por elas serem mais teóricas, eu acabo não estudando muito elas. Eu uso muito de bagagem mesmo, que eu tenho bagagem pessoal, para poder me virar nas provas de humanas. Acabou assim que foi um resultado até bom, porque eu não tinha estudado muito geografia, história, sociologia, filosofia ao longo do ano passado.
A prova de História e Geografia, eu acho que ela contextualizou muito a questão de atualidades. Eu acho até que seria bom para o candidato que está se preparando para o Enem ter uma visão geral dos assuntos voltada para a realidade, para aquilo que está em alta no momento, que está mais afetando a sociedade em geral, né? Caiu muito a questão da sustentabilidade, da invisibilidade e como o tema da redação do Enem ano passado foi a valorização da herança negra no Brasil. Dentre as questões de história foi muito abordado a temática da realidade dos negros no Brasil. Então, tá por dentro das atualidades vai dar uma diferença para você, até deduzir aquela questão que você não estudou a matéria em específico, mas só de você ter um conhecimento, uma bagagem pessoal ampla, vai te ajudar muito na hora de resolver essas questões. A prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias foi a minha menor nota, e eu acho assim que a TRI até valorizou ela, porque eu fiz, se eu não me engano, 18 acertos para mais um pouquinho, não me recordo, de todas as 45 questões, e a minha nota foi 591,2. Eu não tinha estudado especificamente para o Enem, como eu comentei no início do vídeo, e a parte de física, por exemplo, da prova, que cobrava óptica, um pouco de potência, trabalho, energia, cinemática teve poucas questões, e eletromagnetismo, essa parte eu não estudava para o meu vestibular. No ano passado, em física, eu estudei a parte de cinemática completa e um pouco de análise de vetores, unidades dimensionais, aquela parte introdutória da física. E mesmo assim, meu desempenho em física ano passado não foi muito bom, eu tive muita dificuldade em estudar física. Esse ano eu espero sanar essa dificuldade, vendo o meu resultado nas provas, né? Eu tenho conseguido avançar um pouquinho. Eu posso até fazer para vocês um vídeo, se vocês quiserem, comentem aí no canal, explicando um pouco da minha trajetória de estudos, como eu faço para poder estudar. Mas enfim, como eu não tinha visto esses conteúdos ainda, acabou que na hora de fazer a prova fez a diferença na hora de resolver as questões, porque eu não conseguia deduzir a resposta ou o cálculo ali na hora, era uma matéria específica, a qual eu não tinha visto, então eu não pude resolver essas questões. A parte de Química e Biologia, eu tive alguma facilidade assim, na hora de deduzir as questões que eu não sabia pela matéria. Mas assim, não é uma garantia de que você vai conseguir acertar também, tanto que meu desempenho não foi bom na prova de Ciências da Natureza. Mas já estava mais tranquilo, porque eram matérias que eu tinha mais afinidade. A questão é que, por exemplo, Biologia. O assunto que eu estudei em Biologia majoritariamente ano passado para poder fazer o meu vestibular foi Citologia, que era muito cobrado. Citologia e algumas questões gerais de histologia e função dos órgãos, fisiologia. E aí, quando chegou no Enem, a matéria mais cobrada dentro de Biologia é Ecologia. Então, todo aquele sistema integrado, às vezes evolução, cladogramas, essas coisas que eu não tinha visto, eu não tinha noção. Porque eu não tinha estudado para o meu vestibular, que é um vestibular seriado. Então eu estudei para fazer esse vestibular as matérias que caem no primeiro ano do ensino médio. E aí, esse ano, como eu estou no segundo, eu já tive uma visão mais ampla. Acredito que eu vou ter até mais facilidade para fazer a prova de naturezas do Enem esse ano. Mas como eu não tinha a visão daqueles conteúdos no ano passado, foi um pouco difícil para mim de resolver essas questões justamente por não ter visto o conteúdo. Na parte de Química também eu tinha visto algumas funções inorgânicas, eu tinha visto ácidos, bases, sais, e ajudou a resolver as questões na hora de fazer a prova. Porém, aquilo que cai mais em Química, né, que foi as funções orgânicas, cálculo estequiométrico, eu não tinha visto ainda. As questões que caíram das matérias que eu sabia em Química, eu consegui fechá-las, fazer, mas o que pesou mesmo foram o número de questões das matérias que eu ainda não tinha visto. Por fim, a minha nota em exatas, que foi realmente uma surpresa para mim, fiquei bem feliz com o resultado. Foi a minha maior nota depois da redação. Eu fiz 735 pontos, 1,1 em matemática. E para mim foi uma surpresa porque eu não tinha me dedicado a fazer simulados do Enem e tudo mais.
Mas o meu desenvolvimento em matemática estava bom e eu acho importante destacar isso no estudo da matemática, que às vezes a gente tenta ver uma matéria, fechar um edital e esquece que matemática é um processo que a gente constrói ao longo dos anos, que você precisa ter base e que se você aprender matemática de verdade, sem focar naquilo de decorar as fórmulas, de saber a matéria só para você poder fazer uma prova, isso te atrapalha um pouco no seu rendimento. Então, mesmo eu não estudando especificamente para o Enem, eu já tinha conseguido, ao longo da minha trajetória de estudo, ver algumas partes importantes da matemática que são fundamentais para poder fazer prova. E acabou que eu desembolei muito bem lá na hora. Eu fiz das 45 questões, se eu não me engano, 26. Acertei 26. E assim, como foi um pouco maior do que a metade da prova, chega a ser uns 55, quase 60% da prova, a TRI valorizou porque eu acertei as questões fáceis e medianas. Algumas questões eu errei por falta de atenção, já estava bem cansada também na hora da prova, mas as questões difíceis foram as que eu realmente não dei conta, porque elas demandavam muito tempo para fazer. A prova de matemática do Enem, mesmo eu não tendo ido assim muito bem, eu não vejo essa prova como uma prova difícil de ser feita, de tirar uma pontuação boa, porque ela cobra assuntos muito fundamentais da matemática, né? Média, moda, mediana, essa parte de estatística. Geometria não chega a avançar tanto como a gente vê o nível de algumas provas, por exemplo, SPSEC, até a EPICAR, que é uma prova de ensino médio, ela cobra muito mais do que o Enem em questão de geometria. Não chega a esse nível, é uma geometria mais fácil que você deduz muita coisa por raciocínio lógico dentro da prova do Enem. Eu acho importante o aluno ele ter desenvolvido esse raciocínio ao longo do período de estudo dele, vai ajudar bastante, principalmente o tempo de resolução de questões, proporcionar uma melhor nota, porque você vai ter mais tempo para resolver aquelas questões que eu comentei lá no início do vídeo, que agora estão sendo mais recorrentes. Não são questões difíceis de ser resolvidas, essa matéria é muito complicada, mas são questões que demandam mais tempo para você poder resolver. As questões de matemática que eu errei, gente, são as matérias que eu não tinha visto no meu primeiro ano do ensino médio. Por exemplo, fatorial eu nunca tinha visto. Logaritmo eu não tinha estudado a fundo. Função logarítmica também não tinha me aprofundado naquela matéria. Algumas questões de matrizes e combinatória que caem bastante no Enem, a parte de combinatória, probabilidade, eu não tinha estudado ainda. Esse ano eu já vi fatorial, já vi matrizes, probabilidade, então acredito que o meu desempenho pode melhorar nessa prova. Vou gravar um vídeo para vocês posteriormente, depois de eu ter feito a prova do Enem, para a gente comparar esses resultados. Por fim, como eu disse no início do vídeo, a minha redação foi 960, mas eu não vou estar explicando ela nesse vídeo, porque eu já fiz um falando especificamente sobre ela. Então, se você quiser ver os detalhes da minha redação, como eu fiz para poder alcançar essa nota, vou deixar o link do vídeo nos cards para vocês. Pessoal, vou deixar um aviso para vocês. Eu vou deixar na descrição o meu cupom de desconto do cursinho que eu faço, do Estratégia Vestibulares, e super recomendo, devido ao apoio que ele oferece, né? Muitos serviços, banco de questões gigantesco, correção ilimitada de redações, mentoria VIP com os nossos instrutores, enfim, muitas coisas vocês podem estar conferindo. Você pode fazer o curso durante 30 dias. Se você gostar, você continua, dá seguimento, e se você não gostar, sem compromisso também, você pode devolver o curso. Lembrando que no mês de setembro nós estamos com promoção de mais de 50% em todos os cursinhos, então já é uma oportunidade para você que ainda não conseguiu estudar durante esse ano, que sabe que vai precisar fazer mais um ano de cursinho, já poder adquirir o seu e começar a estudar o seu vestibular do ano que vem. No mais é isso, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Já curte, comenta e compartilha se você gostou desse vídeo, se você quer que eu traga mais conteúdos como esse. Só você comentar aqui embaixo. Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo.